Naquela madrugada, o céu parecia estar pegando fogo. Muito antes de o sol nascer, uma enorme coluna de fumaça já podia ser vista a quilômetros de distância. As labaredas iluminavam a escuridão como se o próprio horizonte tivesse sido engolido por um mar de fogo. Os moradores da pequena vila acordaram assustados. Alguns saíram de casa ainda descalços. Outros correram levando baldes, enxadas, cobertores molhados, qualquer coisa que pudesse ajudar. Mas, diante daquele incêndio, toda boa vontade parecia insignificante. O casarão queimava com uma violência assustadora. Era um prédio enorme, de madeira nobre, construído muitos anos antes, com mais de 40 quartos, uma cozinha industrial, depósitos, escritórios e um amplo salão onde, todas as noites, garimpeiros, comerciantes e viajantes se reuniam para jantar, conversar e negociar ouro. Naquela região, o ouro corria de mão em mão como dinheiro vivo. Garimpos surgiam em todas as direções. Homens chegavam de diferentes estados sonhando enriquecer. E aquele casarão havia se tornado um ponto de encontro para todos eles. Além de funcionar como pousada, seu proprietário, conhecido por todos como seu Theo, também comercializava combustível para abastecer caminhonetes, geradores e máquinas usadas nos garimpos. Naquela noite, havia tambores de diesel armazenados nos fundos. Quando o fogo os alcançou, o incêndio transformou-se num verdadeiro inferno. Uma explosão sacudiu toda a vila. As pessoas recuaram instintivamente. As chamas subiram ainda mais alto. Vidraças estouraram. Pedaços do telhado voaram pelos ares. O calor era tão intenso que ninguém conseguia permanecer próximo por mais de alguns segundos. No meio daquela multidão desesperada, um rapaz caminhava de um lado para o outro sem conseguir pensar. Seu rosto estava coberto de fuligem. As lágrimas abriam pequenos caminhos limpos em meio à sujeira. Os olhos, vermelhos pela fumaça, permaneciam fixos no casarão. Ele dava alguns passos para frente. Alguém o segurava. Tentava correr novamente. Outra pessoa o puxava de volta. Me soltem. A voz saiu rouca. Meu pai está lá dentro. 2 homens o seguraram pelos braços. Você não pode entrar. Eu preciso entrar. Não dá mais. Lucas lutava contra eles com a força do desespero. Não enxergava o perigo. Só conseguia imaginar uma única cena. Seu pai, preso entre aquelas paredes, chamando por socorro. Naquele instante, uma das varandas desabou com um estrondo. Uma nuvem de faíscas subiu para o céu. O silêncio tomou conta da multidão por alguns segundos. Ninguém precisou dizer nada. Todos entenderam que não havia mais esperança para quem permanecera lá dentro. Lucas parou de resistir. Os joelhos perderam a força. Ele caiu na terra vermelha da estrada. Respirava com dificuldade. O peito parecia pequeno demais para tanta dor. Olhou mais uma vez para as chamas. Tentou convencer a si mesmo de que aquilo era um pesadelo. Mas não era. Em poucas horas, todo seu mundo havia se transformado em cinzas. Não sobrou uma fotografia. Não sobrou uma roupa. Não sobrou um documento. Não sobrou sequer um corpo para despedidas. As labaredas haviam levado tudo. Inclusive o homem que Lucas acabara de encontrar depois de uma busca que parecia impossível. Com apenas 17 anos, ele experimentava, pela segunda vez, a dor de perder o pai. A primeira aconteceu quando ainda era um bebê. Naquela época, o pai desapareceu sem deixar rastros. A segunda acontecia agora. Justamente quando acreditava que finalmente teria a oportunidade de recuperar o tempo perdido. O destino parecia cruel. Durante mais de um ano, Lucas atravessou estradas, enfrentou fome, medo e solidão para encontrar aquele homem. E, quando finalmente conseguiu abraçá-lo, a vida lhes concedeu apenas 4 anos juntos. 4 anos. Era muito pouco para compensar uma infância inteira de ausência. Enquanto observava as últimas paredes desmoronarem, uma única pergunta ecoava dentro dele. Por quê? Porque a vida insistia em lhe tirar todas as pessoas que amava? Naquele momento, Lucas ainda não sabia. Mas, escondida sob aquelas mesmas cinzas, a vida já começava a escrever um novo capítulo. 5 anos antes. Na pequena cidade onde nasceu, Lucas era apenas um menino de 12 anos. Um garoto magro, de sorriso fácil e olhos curiosos, que ainda acreditava que toda mãe sempre volta para buscar o filho. Mal podia imaginar que, naquela manhã, sua vida mudaria para sempre. Aquela tarde parecia mais silenciosa que todas as outras. O pequeno relógio de parede marcava 5 horas quando Dona Joana desligou o fogão. O cheiro de arroz recém-cozido e feijão temperado se espalhava pela casa simples de madeira. Lucas estava sentado no degrau da varanda. Com um graveto, desenhava riscos na terra seca do quintal. Não brincava. Não cantava.
Nem observava os passarinhos, como costumava fazer. Havia alguma coisa diferente naquele menino. Dona Joana ficou alguns segundos olhando para ele pela janela da cozinha. Conhecia Lucas desde pequeno. Foi ela quem enxugou suas lágrimas quando a avó morreu. Foi ela quem o levou para a escola tantas vezes. Foi ela quem remendou suas roupas quando Dona Miranda precisou partir em busca de trabalho. Mas, naquela tarde, ela sentia que estava prestes a partir o coração daquele menino. Respirou fundo. Enxugou as mãos no avental. Lucas, vem cá um pouquinho, meu filho. Ele levantou devagar. Ao olhar para o rosto de Dona Joana, percebeu que seus olhos estavam marejados. Sentou-se em silêncio. Ela segurou delicadamente as mãos do garoto. E demorou alguns segundos para encontrar coragem. Meu filho, você já está ficando um rapazinho. Lucas apenas abaixou a cabeça. Faz 3 anos que sua mãe foi embora. Ela dizia que voltaria logo. Mas nunca mais tivemos notícia. Nem carta. Nem telefonema. Nem recado. A voz começou a falhar. Eu rezei muito para que ela aparecesse. Todos os dias. Lucas apertou os dedos um contra o outro. No fundo do coração, ele também esperava. Esperava ouvir alguém bater ao portão. Esperava ver a mãe entrando na rua com um sorriso e os braços abertos. Mas aquele dia nunca chegou. Dona Joana respirou profundamente antes de continuar. Meu filho, eu queria muito continuar cuidando de você. Mas a situação aqui em casa também ficou difícil. Seu Joaquim está trabalhando sozinho. As despesas aumentaram. As crianças estão crescendo. E eu já não consigo fazer o que meu coração gostaria. Lucas permaneceu imóvel. Nenhuma lágrima caiu. Às vezes, a dor é tão grande que até o choro se esconde. Amanhã nós vamos conversar com a assistente social. Ela vai saber o que fazer. Talvez encontre uma família boa, que possa cuidar de você. A palavra família atravessou o coração de Lucas como uma flecha. Uma nova família? Então aquela seria a confirmação de que sua mãe não voltaria? Ele sentia um vazio difícil de explicar. Dona Joana acariciou seus cabelos. Não pense que estou fazendo isso porque não gosto de você. Pelo contrário. Se eu pudesse, você ficava comigo para sempre. Foi nesse momento que Lucas levantou os olhos. Pela primeira vez desde o início da conversa. Viu que Dona Joana também chorava. Ela não estava se despedindo porque queria. Estava se despedindo porque não tinha escolha. Sem dizer uma palavra, Lucas a abraçou. Foi um abraço longo, silencioso, cheio de gratidão. Os dois choraram baixinho, cada um tentando ser forte pelo outro. Naquela casa simples, ninguém era culpado. Todos estavam apenas tentando sobreviver. Naquela noite, Lucas quase não tocou na comida. Depois do jantar, entrou no pequeno quarto onde dormia. Fechou a porta com cuidado. Sentou-se na cama. Olhou ao redor. Suas poucas roupas estavam dobradas sobre uma cadeira. Uma bola de futebol já bastante gasta permanecia encostada no canto. Na parede, um desenho feito por ele quando ainda era menor. Tudo parecia igual. Mas ele sabia que, quando o sol nascesse, nada seria como antes. Sentiu um nó na garganta. Deitou-se. Fechou os olhos. Tentou dormir. Mas as palavras de Dona Joana continuavam ecoando dentro dele. Talvez encontre uma família. Lucas virou o rosto para o travesseiro. Pela primeira vez em muitos anos. Sentiu medo do dia seguinte. E foi justamente naquela noite, enquanto o sono se recusava a chegar, que uma antiga lembrança começou a despertar dentro da sua memória. Uma lembrança que mudaria completamente o rumo da sua vida. Naquela noite, o sono parecia ter desaparecido da pequena casa de Dona Joana. Lá fora, o vento fazia as folhas do velho cajueiro balançarem suavemente. De vez em quando, um cachorro latia ao longe. Depois, o silêncio voltava a tomar conta da rua. Lucas continuava deitado, olhando para o teto de madeira escurecido pelo tempo. Cada vez que fechava os olhos, via a mesma cena. Uma família desconhecida chegando para buscá-lo. Uma casa estranha. Pessoas estranhas. Uma vida completamente diferente. Sentiu um aperto no peito. Virou para o outro lado da cama. Foi então que uma lembrança começou a surgir, como uma fotografia antiga sendo revelada aos poucos. Ainda pequeno, ele costumava brincar no quintal enquanto a mãe e a avó conversavam na cozinha. Achava que ninguém prestava atenção nele. Mas criança escuta muito mais do que os adultos imaginam. Lembrou-se da voz cansada da avó. Miranda.
Você ainda acredita que o Augusto volte um dia? Depois vinha um longo silêncio. Então a mãe respondia baixinho. Não sei, mãe. Às vezes acho que sim. Às vezes acho que ele morreu. A avó suspirava. Ele sempre foi um homem sonhador. Achava que ia encontrar ouro no norte. Que voltaria rico. Miranda olhava para a janela antes de responder. No começo ele escrevia. Mandava cartas. Contava das viagens. Dizia que os garimpos eram enormes. Que, quando juntasse dinheiro, buscaria gente. Depois, nunca mais tivemos notícias. Lucas nunca tinha entendido direito aquela conversa. Naquela época, norte era apenas uma palavra. Agora, pela primeira vez, aquela lembrança fazia sentido. Sentou-se rapidamente na cama. O coração começou a bater mais forte. Foi até o pequeno armário onde Dona Joana havia guardado as poucas coisas que sua mãe deixara antes de partir. Ali, no fundo da prateleira, estava uma caixinha de madeira já bastante desgastada. Ele a segurou com cuidado. Era como tocar uma parte da própria infância. Sentou-se novamente na cama. Passou os dedos sobre a tampa. Por alguns segundos, ficou apenas olhando. Parecia ter medo do que encontraria ali dentro. Respirou fundo. Abriu devagar. Um cheiro antigo de papel guardado escapou da caixa. Lá dentro havia algumas fotografias, cartas dobradas com muito cuidado, uma pequena medalhinha de Nossa Senhora Aparecida e um lenço branco bordado com as iniciais de sua mãe. Lucas pegou a primeira fotografia. Nela aparecia um homem jovem, sorrindo, usando chapéu de palha. Ao lado, Miranda também sorria. Os dois estavam abraçados. Atrás deles, uma pequena mercearia. Ele aproximou a fotografia da luz do abajur. Pela primeira vez na vida, estava olhando demoradamente para o rosto do pai. Passou delicadamente o dedo sobre a imagem, como se pudesse sentir aquele abraço atravessando o tempo. Depois abriu uma das cartas. A caligrafia era firme. Algumas palavras estavam apagadas pelo tempo. Mesmo assim conseguiu ler um trecho. Miranda, não se preocupe comigo. Aqui existem muitos garimpos. Tenho certeza de que ainda vou encontrar a oportunidade que tanto procuro. Quando isso acontecer, volto para buscar você e nosso filho. Dê um beijo nele por mim. Lucas parou de ler. A palavra filho parecia ter saltado do papel. Aquele homem. Sabia que ele existia. Outra carta falava de uma vila cheia de garimpeiros. Outra mencionava um rio. Outra citava um homem chamado Theo. Lucas abriu todas. Nenhuma dizia exatamente onde o pai estava. Mas, juntas, pareciam formar um quebra-cabeça. Então encontrou um envelope menor. Dentro havia uma folha dobrada. Nela estava escrito, à mão, Augusto Ferreira de Almeida. Abaixo, um endereço antigo e quase legível. Lucas ficou imóvel. Leu aquele nome várias vezes. Pela primeira vez. Seu pai deixava de ser apenas o pai. Agora tinha um rosto. Um nome. Uma história. E, talvez, um lugar onde pudesse ser encontrado. O menino olhou novamente para todas aquelas lembranças espalhadas sobre a cama. Sentiu que alguma coisa reacendia dentro do seu peito. Até poucos minutos antes, acreditava que sua vida terminaria no dia seguinte, nas mãos da assistente social. Agora, pela primeira vez desde que a mãe fora embora, existia um caminho. Talvez fosse um caminho longo, difícil, cheio de perigos. Mas era um caminho. Segurando a fotografia do pai junto ao peito, Lucas fechou os olhos. E falou baixinho, como se aquele homem pudesse escutá-lo do outro lado do país. Pai, se o senhor ainda estiver vivo, espere por mim. Eu vou encontrar o senhor. Naquele instante, um menino de apenas 12 anos tomou uma decisão que mudaria toda a sua vida. E, sem perceber, acabara de dar o primeiro passo na maior viagem que já enfrentaria. Lucas passou o restante da noite acordado. O pequeno relógio da sala fazia um tic-tac lento e constante. Parecia contar os últimos minutos daquela vida que ele conhecia desde que nascera. De vez em quando, ouvia Dona Joana tossindo no quarto ao lado. Depois, tudo voltava ao silêncio. Ele olhou novamente para a fotografia do pai. Tentava imaginar como seria sua voz. Será que falava alto? Será que ria com facilidade? Será que ainda lembrava dele? Ou nem sabia que tinha um filho esperando por ele? As perguntas se multiplicavam. As respostas estavam a milhares de quilômetros dali. Lucas enxugou discretamente uma lágrima. Não podia mais voltar atrás.
Se esperasse amanhecer, Dona Joana a levaria até assistente social. Depois disso, talvez nunca mais tivesse oportunidade de procurar o pai. Levantou-se devagar para não fazer barulho. A velha cama de madeira estalou. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Ninguém acordou. Respirou aliviado. Abriu a mochila já bastante desbotada. Era pequena. Cabia apenas o necessário. Dobrou cuidadosamente 2 mudas de roupa. Colocou uma toalha pequena. Uma escova de dentes. Um pente de plástico com alguns dentes quebrados. A medalhinha de Nossa Senhora Aparecida foi guardada dentro de um bolso interno. Depois colocou a caixinha de lembranças. Por um instante, pensou em deixá-la. Era pesada. O espaço era pequeno. Mas mudou de ideia. Não. Aquela caixa era muito mais do que madeira, cartas e fotografias. Era tudo que restava da sua família. Sem ela, seria como viajar completamente sozinho. Fechou a mochila. Passou a mão sobre o tecido surrado. Sorriu de leve. Agora somos só nós dois. Sussurrou para si mesmo. Faltava apenas uma coisa. Lucas abriu a gaveta da pequena escrivaninha. Encontrou um pedaço de papel já amarelado. Pegou um lápis bem pequeno, gasto pelo uso. Sentou-se. Ficou alguns minutos olhando para a folha em branco. Nunca havia escrito uma carta tão importante. Respirou fundo. E começou. Dona Joana. Perdoe por eu ir embora sem me despedir. A senhora sempre cuidou de mim como se eu fosse seu filho. Nunca vou esquecer disso. As lágrimas começaram a cair sobre o papel. Ele enxugou os olhos com as costas da mão. Continuou escrevendo. Não quero dar mais trabalho para a senhora. Também não quero ir morar com pessoas que não conheço. Vou procurar meu pai. Acho que ele ainda está vivo. Quando eu encontrar o Sr. Augusto. Lucas parou. Olhou para a fotografia. Sorriu. Apagou o senhor. Escreveu novamente. Quando eu encontrar meu pai, vou pedir para ele trazer a senhora para nos visitar. Obrigado por tudo. O carinho que a senhora me deu eu vou guardar para sempre. Que Deus abençoe a senhora, o seu Joaquim e as crianças. Com amor. Lucas. Dobrou cuidadosamente o bilhete. Colocou-o sobre a mesa da cozinha. Ao lado, deixou a chave da casa. Olhou ao redor. Cada cantinho daquela casa guardava uma lembrança. A janela por onde via a chuva cair. O fogão onde Dona Joana preparava o mingau quando ele adoecia. A cadeira onde fazia as tarefas da escola. O quintal onde passava as tardes jogando bola. Aquela casa nunca foi rica, mas sempre foi cheia de carinho. Lucas fechou os olhos. Obrigado, disse baixinho, como se a própria casa pudesse escutá-lo. Ainda era madrugada quando abriu lentamente o portão, o céu começava a clarear no horizonte, um vento frio passou pelo seu rosto. Ele colocou a mochila nas costas. Apertou as alças com força. Olhou uma última vez para casa. Por um breve instante. Quase voltou. Quase correu para abraçar Dona Joana. Quase desistiu. Mas então lembrou da fotografia do pai. Lembrou das cartas. Lembrou da promessa escrita tantos anos antes. Quando eu conseguir, volto para buscar vocês. Talvez aquele homem nunca tivesse conseguido voltar. Talvez estivesse esperando. Talvez nem imaginasse que um filho caminhava em sua direção. Lucas respirou fundo. E deu o primeiro passo. Depois outro mais outro. Sem perceber. A cada metro que se afastava daquela rua, a infância ficava para trás. O sol começou a nascer lentamente. Os primeiros raios iluminaram a estrada de terra. Lucas caminhava sozinho mas, pela primeira vez em muito tempo, seu coração tinha um destino. Na cozinha, alguns minutos depois, Dona Joana acordou mais cedo do que de costume. Ao entrar na sala estranhou o silêncio. Chamou pelo menino. Nenhuma resposta. Foi até o quarto. A cama estava vazia. O coração acelerou. Correu pela casa. Abriu a porta. Olhou para o quintal. Nada. Foi então que seus olhos encontraram um pequeno bilhete sobre a mesa. Suas mãos começaram a tremer, à medida que lia cada linha. As lágrimas caíam sem que ela conseguisse contê-las. Ao terminar, levou o papel contra o peito. Olhou para o céu ainda avermelhado pelo nascer do sol. E fez apenas uma oração. Meu Deus! Onde quer que esse menino esteja, vai caminhando ao lado dele. Porque, daqui para frente, ele só tem o Senhor. Naquele mesmo instante, a muitos quilômetros dali, o destino começava, silenciosamente,
a preparar o primeiro encontro que mudaria para sempre a vida de Lucas. O sol ainda nem havia aparecido completamente quando Lucas deixou as últimas casas da pequena cidade para trás. A mochila parecia mais pesada do que realmente era. Não por causa das roupas, mas por causa das dúvidas. A cada passo que dava, uma pergunta surgia em sua cabeça. Será que estou fazendo a coisa certa? Olhou para trás apenas uma vez. A casa de Dona Joana já quase desaparecia entre as árvores. Respirou fundo. Se voltasse agora, talvez nunca mais tivesse coragem de sair novamente. Continuou caminhando. Depois de quase uma hora, chegou à rodovia. Era a primeira vez que via tantos caminhões passando tão perto. Alguns faziam um barulho ensurdecedor. Outros levantavam uma nuvem de poeira que o obrigava a fechar os olhos. Lucas lembrava das conversas que ouvia na cidade. Os caminhoneiros costumavam parar em um grande posto de combustível alguns quilômetros adiante. Era para lá que precisava ir. O problema era que seu estômago já começava a reclamar. Na noite anterior, quase não conseguira jantar. Agora, sentia uma fome que apertava o peito. Mesmo assim, continuou andando. Quando finalmente avistou a placa do posto, sentiu um pequeno alívio. O lugar estava cheio. Caminhões enormes ocupavam quase todas as vagas. Motoristas conversavam perto das bombas. Outros tomavam café no restaurante. Frentistas caminhavam de um lado para o outro. Lucas nunca tinha visto um movimento tão grande. Parou alguns minutos observando tudo de longe. Precisava pensar. Entrar escondido em um caminhão parecia fácil quando estava deitado em sua cama. Ali, diante daquela imensidão de carretas, percebeu que não fazia a menor ideia de como conseguiria. Sentou-se em um meio-fio. Abraçou a mochila. O medo começou a tomar conta. E agora, pai? Como eu chego até o senhor? Foi então que um cheiro delicioso invadiu o ar. Pão francês saindo do forno. Café recém-passado. Seu estômago roncou tão alto que ele sorriu sem graça. Ficou apenas observando as pessoas entrando e saindo da lanchonete. De repente uma voz interrompeu seus pensamentos. Está com fome, campeão? Lucas levantou a cabeça assustado. À sua frente estava um senhor de cabelos grisalhos, usando uniforme de frentista. No crachá lia-se: Antônio. O menino ficou sem reação. Instintivamente, apertou a mochila contra o peito. Já tinha ouvido muitos adultos dizerem para nunca confiar em estranhos. O homem percebeu seu receio. Sorriu com delicadeza. Fique tranquilo. Não quero lhe fazer mal. Só perguntei porque faz mais de meia hora que estou vendo você sentado aí. E toda vez que alguém sai da padaria com um pão na mão, você acompanha com os olhos. Lucas abaixou a cabeça, envergonhado. Antônio aproximou-se um pouco mais. Sem fazer perguntas. Sem insistir. Apenas disse: espere um minutinho. Entrou na lanchonete. Lucas pensou em ir embora. Mas as pernas pareciam não obedecer. Poucos minutos depois, o frentista voltou trazendo um copo de café com leite e um pão com manteiga ainda quente. Estendeu o lanche ao garoto. Pode comer. É por minha conta. Lucas demorou alguns segundos. Depois pegou o pão com as duas mãos. Obrigado. A voz saiu quase como um sussurro. Comeu devagar, saboreando cada pedaço. Parecia a melhor refeição de sua vida. Antônio permaneceu ao seu lado, respeitando o silêncio. Só depois que o menino terminou o último pedaço, perguntou calmamente: Você fugiu de casa? Lucas abaixou os olhos. Pensou em mentir. Mas alguma coisa naquele homem transmitia confiança. Respirou fundo. Estou procurando meu pai. O frentista franziu levemente a testa. E onde ele mora? Lucas abriu a mochila. Retirou cuidadosamente uma fotografia já bastante amarelada. Entregou ao homem. Antônio observou a imagem por alguns instantes. Depois devolveu a fotografia com todo cuidado. Bonito retrato. Esse é seu pai? Lucas fez que sim com a cabeça. Ele foi para os garimpos do norte quando eu era pequeno. Estou indo encontrá-lo. O frentista permaneceu em silêncio por alguns segundos. Olhou para aquele menino magro, de roupa simples, segurando uma fotografia como se fosse o bem mais precioso do mundo. Percebeu que não era uma aventura. Era uma necessidade. Mas também sabia que aquela estrada escondia perigos que um menino de 12 anos nem imaginava. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma buzina forte ecoou pelo pátio. Um caminhão azul acabava de estacionar perto das bombas. Antônio olhou para o veículo. Depois olhou novamente para Lucas. Uma ideia começou a surgir em sua mente. Talvez a providência tivesse estacionado naquele posto naquela exata manhã. O caminhão azul entrou lentamente no posto. Não havia música,
nem buzinas apressadas. Apenas o ronco grave do motor, que parecia conversar com a própria estrada. Na porta da cabine estava escrito apenas uma palavra: esperança. Lucas observou aquele nome por alguns segundos. Não sabia por quê, mas sentiu vontade de acreditar nele. O caminhão parou ao lado da bomba. O motorista desligou o motor. Ficou alguns instantes imóvel. Depois tirou um pequeno chapéu de palha, passou a mão pelos cabelos grisalhos e olhou para o céu. Fez uma oração silenciosa. Só então abriu a porta da cabine. Antônio sorriu ao vê-lo. Pensei que tivesse esquecido deste posto, seu dito. O caminhoneiro respondeu com um abraço. Esquecer a gente esquece de muita coisa. Dos amigos, nunca. Os dois riram. Era uma amizade construída em muitos anos de estrada. Enquanto abastecia o caminhão, Antônio contou, em poucas palavras, sobre o garoto que estava sentado perto da lanchonete. Não exagerou, não pediu favor, apenas falou. Tem alguma tristeza grande morando dentro daquele menino. Seu dito olhou discretamente para Lucas, não foi até ele. Primeiro terminou de conferir os pneus, depois verificou as cintas que prendiam a carga. Só então caminhou até o banco onde Lucas permanecia abraçado à mochila. Sentou-se ao seu lado, sem dizer uma única palavra. O silêncio durou quase 1 minuto. Curiosamente, não era um silêncio pesado. Era confortável. Como se nenhum dos dois precisasse ter pressa. Foi seu dito quem o quebrou. Sabe por que eu gosto da estrada? Lucas balançou a cabeça. Porque ela ensina a escutar. O menino franziu a testa. O caminhoneiro sorriu. Muita gente acha que estrada faz barulho. Mas ela fala baixinho. Quem anda com pressa nunca ouve. Lucas ficou pensando naquela frase. Seu dito apontou para um caminhão que acabava de sair do posto. Está vendo aquele motorista? Lucas confirmou. Aposto que você acha que ele está bravo. Acho. Também achei. Até descobrir que ele perdeu a esposa faz 4 meses. Agora dirige sem destino certo. Porque voltar para casa dói mais do que viajar. Lucas abaixou os olhos. Naquele instante compreendeu que toda pessoa carregava uma história invisível. Seu dito continuou. Nunca julgue alguém pela cara. Quase todo mundo está lutando uma batalha que ninguém vê. Lucas permaneceu em silêncio. Aquelas palavras encontraram um lugar dentro dele. Depois de alguns segundos, abriu a mochila. Retirou cuidadosamente a velha fotografia. Entregou-a ao caminhoneiro. Seu dito segurou o retrato com extremo cuidado, como quem recebe um objeto sagrado. Observou o rosto do homem. Seu sorriso desapareceu. Alguma lembrança tentou acordar, muito antiga, muito distante. Ele virou a fotografia, olhou novamente. Respirou fundo. Onde conseguiu isso? É meu pai. Estou procurando por ele. O caminhoneiro permaneceu calado. Lucas percebeu que alguma coisa havia mudado. O senhor conhece ele? Seu dito demorou a responder. Conhecer. É uma palavra muito grande. Mas acho que já cruzei com um homem muito parecido. Foi há muitos anos. Num garimpo. Lá para o norte. O coração de Lucas disparou. Era a primeira pista verdadeira desde que saíra de casa. Seu dito devolveu a fotografia. Escute uma coisa. Nunca corra atrás de uma esperança sem antes preparar o coração para a verdade. Às vezes, as duas caminham juntas. Naquele momento, Antônio aproximou-se. Olhou para os dois. Depois para seu dito. Vai seguir viagem hoje? Assim que terminar de abastecer. O frentista respirou fundo. Então me faça um favor. Leve esse menino até onde puder. Seu dito ficou em silêncio. Olhou novamente para Lucas. Depois para o caminhão. Por fim, estendeu a mão. Eu não posso prometer encontrar seu pai. Mas posso prometer que, enquanto você estiver comigo, não enfrentará a estrada sozinho. Lucas olhou para aquela mão calejada. Lembrou-se de Dona Joana, lembrou-se da oração feita antes de sair de casa. E, pela primeira vez desde o início da viagem, sentiu que Deus talvez estivesse respondendo de um jeito diferente do que ele imaginava. Com os olhos marejados, segurou a mão do caminhoneiro. Seu dito sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Sem que nenhum deles percebesse, do outro lado do pátio, um homem que bebia café observava a cena atentamente. Quando viu a fotografia nas mãos de Lucas, levantou-se lentamente. Pagou a conta. Entrou em uma caminhonete escura. E saiu do posto sem que ninguém notasse. Lucas caminhou ao lado de seu dito até o caminhão azul.
De perto, ele parecia ainda maior. Passou a mão na lataria. A pintura já estava um pouco desbotada. Havia pequenos riscos espalhados pela cabine, marcas de milhares de quilômetros. Seu dito percebeu, sorriu. Bonito, não é? Lucas fez que sim. Parece novo. O caminhoneiro soltou uma risada baixa. Novo. Deu 2 tapinhas na porta. Esse velho companheiro já rodou mais estrada do que muito motorista por aí. Lucas olhou novamente para o nome pintado na cabine. Esperança. Por que esse nome? Seu dito ficou alguns segundos em silêncio. Como fazia sempre que uma pergunta tocava alguma lembrança. Porque foi a única coisa que nunca me abandonou. Lucas não perguntou mais nada. Percebeu que algumas respostas precisavam de tempo. Seu dito abriu a porta da cabine. Pode subir. Mas, antes de entrar, colocou a mão no painel do caminhão. Fechou os olhos por um instante. E disse baixinho. Vamos, velha amiga. Ainda temos muito chão pela frente. Lucas ouviu, achou estranho. Mas não comentou. Subiu com cuidado. Nunca tinha entrado em um caminhão. Lá do alto, o mundo parecia diferente. As pessoas pareciam menores. A estrada parecia infinita. Seu dito acomodou-se ao volante. Antes de dar a partida, olhou para o menino. Primeira regra. Lucas prestou atenção. Se alguma coisa estiver incomodando você, fale. O silêncio ajuda, mas também pode machucar quando a gente guarda tudo sozinho. Lucas apenas concordou. O motor roncou forte. Pouco a pouco, o posto ficou para trás. Antônio acenava com um pano nas mãos. Lucas respondeu com um tímido aceno pela janela. Não imaginava que demoraria muitos anos para voltar àquele lugar. Durante os primeiros quilômetros, quase não conversaram. Lucas observava tudo. As árvores passando depressa, os morros ao longe, as plantações, as pequenas casas perdidas na beira da estrada. Tudo era novidade. Depois de algum tempo, seu dito apontou para uma cerca quebrada. Está vendo aquilo? Lucas olhou. Um fazendeiro distraído enxerga uma cerca quebrada. Fez uma pequena pausa. Um bezerro enxerga a liberdade. Lucas sorriu sem entender. Seu dito também sorriu. A vida depende muito do lugar de onde a gente olha. Lucas ficou pensando na frase. Alguns quilômetros depois, avistaram um cachorro deitado no acostamento. Magro. Coberto de poeira. Mal levantava a cabeça. Seu dito reduziu a velocidade. Parou o caminhão. Lucas estranhou. O que aconteceu? O caminhoneiro desceu sem responder. Pegou uma garrafa de água e um pedaço de pão que havia sobrado do café da manhã. Ajoelhou-se ao lado do animal. Falou com voz mansa, como quem conversa com um velho amigo. O cachorro desconfiado, demorou alguns segundos. Depois bebeu água desesperadamente. Comeu o pão em poucos instantes. Lucas observava tudo pela janela. Seu dito voltou à cabine. Ligou o caminhão novamente. Nenhum dos dois falou durante alguns minutos. Foi Lucas quem rompeu o silêncio. O senhor para sempre que vê um animal precisando? Seu dito deu de ombros. Nem sempre consigo. Mas, quando posso. Não gosto de passar adiante fingindo que não vi. Lucas olhou pela janela traseira. O cachorro ainda estava parado na estrada. Mas agora balançava o rabo. Era um detalhe pequeno. Quase invisível. Mesmo assim. Aquele gesto aqueceu o coração do menino. Ele começou a entender que bondade não fazia barulho. Acontecia em silêncio. Como a oração que seu dito fizera antes de sair. Como o pão que Antônio lhe oferecera. Como a mão estendida naquela manhã. O sol já começava a descer quando seu dito apontou para um restaurante simples de madeira. Uma placa dizia: Pouso da Serra, comida caseira. Vamos parar para almoçar. Lucas sorriu. Seu estômago respondeu antes dele. Os dois desceram do caminhão. Assim que entraram, um homem sentado perto da janela levantou discretamente os olhos. Era o mesmo homem da caminhonete escura. Ele abaixou o boné para esconder o rosto. Mas não tirou os olhos de Lucas. Esperou até que o menino se sentasse. Então pegou o celular antigo do bolso. Saiu pela porta dos fundos. E fez apenas uma ligação. Do outro lado da linha, uma voz atendeu. O homem falou em tom baixo. Encontrei o garoto. Ele está indo para norte. E não está sozinho. O caminhão Esperança seguia cortando a estrada. O sol já estava alto.
Pela janela aberta entrava o cheiro da terra aquecida e do mato molhado pelo sereno da manhã. Lucas observava tudo em silêncio. Seu dito parecia conhecer cada curva, cada ponte, cada subida. De vez em quando levantava apenas 2 dedos do volante para cumprimentar outro caminhoneiro. Quase todos respondiam do mesmo jeito, como velhos conhecidos. O senhor conhece todo mundo? Perguntou Lucas. Seu dito sorriu. Não. Conheço a estrada. E quem vive nela aprende uma coisa. Respeito sempre volta. Lucas guardou aquela frase. Depois de mais alguns quilômetros, um caminhão apareceu parado no acostamento. O motorista fazia sinal com os braços. Seu dito reduziu a velocidade. Acho que ele precisa de ajuda. Lucas olhou para frente. Mas o senhor não está com pressa? Seu dito deu uma pequena risada. Pressa nunca consertou o caminhão. Parou no acostamento. Os 2 desceram. O outro caminhoneiro parecia aflito. Bom dia, Dito. A mangueira do radiador estourou. Estou parado faz mais de 1 hora. Seu Dito abriu uma caixa de ferramentas, abaixou-se sem reclamar. Sujou as mãos de graxa. Improvisou um reparo provisório. Enquanto os 2 trabalhavam, Lucas observava tudo. Não demorou muito. O motor voltou a funcionar. O caminhoneiro respirou aliviado. Pegou a carteira no bolso. Quanto eu lhe devo? Seu Dito limpou as mãos em um pano velho. Sorriu. Nada. Hoje fui eu. Amanhã pode ser outro precisando de você. O homem insistiu. Pelo menos aceite isso. Estendeu algumas notas. Seu Dito balançou a cabeça. Dinheiro acaba. Favor bem feito continua viajando. Os olhos de Lucas acompanharam aquela cena. Era a primeira vez que via alguém recusar dinheiro com tanta naturalidade. Antes de partir, o caminhoneiro apertou a mão de Seu Dito. Deus lhe pague. Seu Dito apenas respondeu. Ele já pagou. Tenho saúde para continuar ajudando. Os 2 voltaram para a cabine. Durante vários quilômetros, Lucas permaneceu calado. Até que perguntou. O senhor nunca pensa primeiro no senhor? Seu Dito demorou a responder. Os olhos continuavam na estrada. Já pensei muito. E descobri que a vida ficou bem mais pesada. Lucas esperou. Quando a gente só carrega a própria mochila, ela parece pesar o dobro. Mas quando ajuda alguém a carregar a dele, curiosamente, a nossa fica mais leve. Lucas sorriu de lado. Ainda não entendia completamente. Mas sentia que aquelas palavras faziam sentido. No meio da tarde, pararam em um pequeno restaurante de estrada. Era simples. Poucas mesas. Cheiro de comida feita no fogão a lenha. Uma senhora de cabelos brancos recebeu os 2 com um sorriso. Dito. Quanto tempo? Faz tempo mesmo, dona Célia. A senhora olhou para Lucas. E esse rapaz? Seu Dito colocou a mão no ombro do menino. É um companheiro de viagem. Lucas estranhou aquela resposta. Seu Dito poderia ter dito um menino que encontrei na estrada, mas escolheu outra palavra. Companheiro. Sem perceber, aquilo aqueceu seu coração. Enquanto almoçavam, dona Célia aproximou-se com uma fatia generosa de bolo. Colocou-a diante de Lucas. Criança em viagem precisa comer bem. Lucas sorriu envergonhado. Obrigado. Ela acariciou de leve seus cabelos. Naquele gesto havia algo que lembrava Dona Joana. Por um instante Lucas precisou desviar o rosto. Sentiu saudade. Seu Dito percebeu. Mas não disse nada. Algumas dores. Precisam apenas de companhia. Quando terminaram a refeição, Seu Dito foi até o caixa. Pagou a conta. Despediu-se da velha cozinheira. Antes de entrar no caminhão, Dona Célia chamou o caminhoneiro baixinho. Dito. Aquele menino está machucado por dentro, não está? Seu Dito olhou para Lucas, que já esperava na cabine. Depois respondeu quase num sussurro. Está, mas acho que Deus colocou essa viagem no caminho dele, para que descubra que nem toda perda é o fim. Às vezes, é o começo de um encontro que a gente nunca imaginou. Os 2 sorriram. O caminhão voltou para a estrada. Sem que Lucas percebesse, uma caminhonete escura passou lentamente pelo restaurante alguns minutos depois. O motorista não desceu. Apenas confirmou, de longe, que o caminhão Esperança seguia rumo ao norte. Depois acelerou, como se tivesse muita pressa de avisar alguém. A noite começou a cair quando Seu Dito reduziu a velocidade. Vamos parar por aqui. À frente havia um pequeno posto de estrada. Poucas bombas.
Um restaurante quase vazio. E, nos fundos, um espaço onde alguns caminhoneiros estacionavam para passar a noite. Lucas olhou pela janela. Não vamos continuar? Podemos. Seu dito desligou o motor. Mas estrada cansada não perdoa motorista teimoso. Lucas sorriu. Já começava a perceber que seu dito tinha uma frase para quase tudo. Os dois desceram. Depois de uma refeição simples, voltaram para o caminhão. Lucas ajeitou algumas roupas sobre o banco para improvisar um travesseiro. Seu dito abriu uma pequena cama atrás dos bancos. Você dormia aí. E o senhor? Já dormi até sentado em saco de farinha. Não se preocupe comigo. Lucas riu. Seu dito apagou a luz da cabine. Por alguns minutos, ouviram apenas os sons da noite. Motores ao longe. Grilos. Uma conversa abafada no restaurante. Então veio a pergunta. Lucas. Sim? O que a estrada ensinou para você hoje? O menino ficou em silêncio. Pensou no caminhoneiro que seu dito ajudara. Pensou no dinheiro recusado. Pensou em Dona Célia. Parou. Acho que fazer uma coisa boa não precisa dar lucro. Seu dito virou lentamente o rosto para ele. Sorriu. Hoje a estrada falou bastante com você. Lucas sorriu também. Pouco depois, adormeceu. Seu dito, porém, continuou acordado. Esperou alguns minutos. Pegou a carteira no bolso. Abriu devagar. Entre documentos antigos havia uma fotografia pequena. As bordas estavam gastas. Nela apareciam seu dito ainda jovem. E um menino. Talvez de 11 ou 12 anos. Os dois estavam abraçados diante de um caminhão antigo. Seu dito passou o polegar sobre o rosto do garoto. Seus olhos ficaram úmidos. Eu não esqueci de você, meu rapaz. Sussurrou. Nesse momento Lucas se mexeu. Seu dito guardou rapidamente a fotografia. Mas não rápido o suficiente. Lucas havia visto. Não perguntou nada. Apenas fechou os olhos novamente. Agora sabia que seu dito também carregava alguém dentro de uma fotografia. Na manhã seguinte, partiram cedo. Algumas horas depois, chegaram a um pequeno povoado. Seu dito precisava abastecer. Enquanto o frentista enchia o tanque, Lucas entrou numa venda para comprar água. Foi quando viu um homem sentado perto da porta. Muito velho. Barba branca. Chapéu encardido. Ele olhou para Lucas. Depois para a fotografia que, por acaso, aparecia parcialmente no bolso da camisa do menino. Ei! Lucas parou. Essa fotografia aí. O velho apontou. Posso ver? Lucas hesitou. Depois retirou o retrato. O homem pegou. Assim que viu o rosto, seu semblante mudou. Lucas percebeu imediatamente. O senhor conhece meu pai? O velho não respondeu. Aproximou a fotografia dos olhos. Qual o nome dele? Lucas respondeu. O homem levantou a cabeça. Rapaz, eu conheci esse homem. O coração de Lucas disparou. Onde ele está? Faz muito tempo. Trabalhava num garimpo mais ao norte. Lucas se aproximou. Qual garimpo? O velho devolveu a fotografia. Santa Rita. O menino sentiu as pernas enfraquecerem. Finalmente. Um nome. Um lugar. Uma pista verdadeira. Ele ainda está lá? O velho respirou fundo. Isso eu não sei. Fez uma pausa. Mas lembro dele por uma coisa. O quê? O homem olhou novamente para a fotografia. Seu pai salvou minha vida. Lucas ficou imóvel. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, seu dito apareceu na porta. Lucas, precisamos seguir. O velho olhou para o caminhoneiro. Por um instante, os dois se encararam. Seu dito perdeu o sorriso. O velho também. Havia reconhecimento naquele silêncio. Lucas percebeu. Vocês se conhecem? Nenhum dos dois respondeu imediatamente. Seu dito apenas colocou a mão sobre o ombro do garoto. Vamos. Lucas guardou a fotografia. Saiu da venda ainda tentando compreender o que acabara de acontecer. Quando já estavam próximos ao caminhão, ouviu o velho chamar. Dito. Seu dito parou. Mas não se virou. O homem falou mais alto. Você ainda está fugindo daquela história? Seu dito fechou os olhos. Por apenas um segundo. Lucas viu. E naquele instante compreendeu que o velho caminhoneiro que parecia conhecer todas as estradas. Havia uma que ele passara a vida inteira tentando evitar. O caminhão Esperança voltou à estrada. Durante alguns minutos, ninguém disse uma palavra. Lucas olhava pela janela.
mas sua cabeça estava longe dali. Respirou fundo. Uma única frase não saía de sua mente. Garimpo Santa Rita. Agora sua busca tinha um destino. Não era mais apenas o norte. Era um lugar, um nome, uma esperança. Seu dito dirigia em silêncio. Percebia que o menino precisava organizar os próprios pensamentos. Às vezes, o silêncio era o melhor companheiro. Depois de quase uma hora, Lucas perguntou: "O senhor conhecia aquele homem da venda?" Seu dito demorou um pouco para responder. "Conheci faz muitos anos. Ele parecia conhecer o senhor muito bem." O caminhoneiro sorriu de leve. "A estrada faz a gente encontrar muita gente. E também faz a gente deixar muita gente para trás." Lucas percebeu que aquela resposta escondia alguma coisa. Mas lembrou-se do que aprendera. Algumas respostas tinham seu próprio tempo. O caminhão seguiu por uma longa reta. Ao longe, nuvens escuras começavam a cobrir o céu. Poucos minutos depois, a chuva caiu forte. Seu dito reduziu a velocidade. Os limpadores de para-brisa trabalhavam sem descanso. Lucas observava atento. "Dá medo dirigir assim?" Seu dito manteve os olhos na estrada. "Dá respeito. Quem perde o respeito pela estrada, logo aprende uma lição que não queria aprender." Lucas olhou para a chuva batendo no vidro. Pensou em como a vida também era assim. Quando tudo parecia claro. Bastava uma tempestade para mudar o caminho. De repente, um carro pequeno apareceu parado no acostamento. O capô estava aberto. Um casal tentava proteger uma menina debaixo de um guarda-chuva. Seu dito diminuiu a velocidade. Lucas olhou para ele. Nem precisou perguntar. Já sabia o que aconteceria. O caminhão encostou. Seu dito desceu na chuva, encharcando a camisa. Conversou rapidamente com o homem. Voltou até o caminhão. Pegou uma corda grossa. Minutos depois, rebocava o carro até um posto que ficava poucos quilômetros adiante. Quando chegaram, o pai da menina insistiu em pagar. Seu dito recusou mais uma vez. A menina, que devia ter a idade de Lucas quando perdeu o pai, aproximou-se timidamente. Estendeu ao caminhoneiro um pequeno desenho. Era um caminhão azul, com uma palavra escrita na cabine. "Esperança." "Fiz enquanto o senhor puxava o carro", disse ela, sorrindo. Seu dito recebeu o papel como se tivesse ganhado um tesouro. Abaixou-se até a altura da menina. "Vou guardar comigo." "Obrigado." Quando voltaram para a estrada, Lucas olhava para o desenho preso no painel. Depois perguntou: "Por que o senhor nunca aceita dinheiro?" Seu dito respirou fundo. "Porque houve um tempo em que eu precisei de ajuda, e quem me ajudou também não aceitou nada." Fez uma pausa. Os olhos permaneceram na estrada. "Um dia eu perguntei por quê." Lucas esperou. Ele respondeu: "Só estou pagando uma dívida que alguém quitou por mim muitos anos atrás." O caminhoneiro sorriu. "Desde aquele dia, resolvi fazer o mesmo." Lucas ficou em silêncio. Não sabia explicar, mas sentia que, pouco a pouco, começava a entender o verdadeiro significado da palavra bondade. O sol voltou a aparecer entre as nuvens. Seu dito olhou para o céu e disse baixinho: "Viu só? Nenhuma tempestade dura para sempre." Lucas sorriu. Naquele momento, percebeu que seu dito não estava falando apenas da chuva. Mas, muitos quilômetros atrás, parado sob a marquise da venda, o velho que revelara o nome do garimpo observava o caminhão desaparecer no horizonte. Ao seu lado, um homem acabará de chegar em uma caminhonete escura. Os dois trocaram poucas palavras. O velho apontou para a estrada. O homem apenas respondeu: "Então ainda dá tempo." E saiu em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira. Lucas e seu dito não faziam ideia. Mas, pela primeira vez desde o início da viagem, alguém corria para chegar ao garimpo Santa Rita antes deles. A placa de madeira apareceu à margem da estrada. Garimpo Santa Rita. Lucas leu aquelas palavras 2 vezes. As mãos começaram a tremer, respirou fundo. Depois olhou para seu dito. O velho caminhoneiro apenas sorriu. "Chegamos." A voz saiu baixa, como quem também agradecia por aquele momento. O caminhão Esperança seguiu lentamente pela estrada de terra. Dos 2 lados, homens caminhavam cobertos de poeira. Máquinas trabalhavam sem descanso. O barulho dos motores se misturava ao som das marretas e das pás. Nada lembrava o lugar de riquezas que Lucas imaginara durante tantos anos. Ali havia apenas trabalho duro, suor, esperança e saudade. Seu dito estacionou perto de um barracão de madeira.
Desligou o motor. Olhou para Lucas. O menino permanecia imóvel. Segurava a velha fotografia com tanta força que seus dedos estavam esbranquiçados. Está pronto? Lucas respondeu quase sem voz. Acho que nunca vou estar. Seu dito colocou a mão em seu ombro. Então vá assim mesmo. Os dois desceram. Um senhor de barba branca organizava ferramentas perto do barracão. Seu dito aproximou-se. Bom dia. Estou procurando um homem. Mostrou discretamente a fotografia. O velho ajustou os óculos. Olhou a imagem. Depois abriu um sorriso. Ora, conheço muito bem. Lucas deu um passo à frente. Sentia o coração bater na garganta. Ele ainda trabalha aqui? O homem apontou para o outro lado do pátio. Você está vendo aquele casarão ali na esquina do outro lado? Sim, estou vendo. Aquele é o casarão do seu Theo. Mas eu estou procurando pelo Sr. Augusto. É ele mesmo, só que pouca gente sabe o nome dele. Aqui todos o conhecem por seu Theo. Apelido de quando ele era garimpeiro. É aquele de camisa azul que está conversando com o cara da caminhonete escura. Vai, meu filho. Teu pai está ansioso para te conhecer. Como é que o senhor sabe disso? Somos amigos. Fomos parceiros na época do garimpo e conversamos muito. Quando ele ficou sabendo que havia um menino procurando por ele, pelas estradas, ele logo imaginou que fosse você. Lucas olhou para a direção que o homem apontava e reconheceu o carro escuro que tinha avistado várias vezes na estrada e falou. Eu vi aquele carro algumas vezes na estrada. Sei. Assim que seu Theo ficou sabendo que ele estava sendo procurado por um menino, ele pediu ao Naldo para investigar a história discretamente. Naldo mandava informações todos os dias. Não perdia você de vista. O homem sorriu fazendo um gesto indicativo e disse. Vai, menino. Vocês já perderam muito tempo. Lucas virou-se lentamente. Caminhou devagar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Parou a poucos metros. Não conseguiu dizer nada. O homem estava de costas e continuou conversando, sem perceber que alguém observava. Então Lucas criou coragem. Senhor. O homem virou a cabeça. Os olhos dos dois se encontraram. Lucas sentiu o tempo parar. Pegou a fotografia. Estendeu-a com as mãos trêmulas. Minha mãe guardou isso a vida inteira. O homem recebeu o retrato. Olhou a fotografia. Depois olhou novamente para o rosto do rapaz. Uma vez. 2 vezes. Sua respiração mudou. Os olhos começaram a marejar. Os lábios tremiam. Sua voz, quase um sussurro, perguntou. Lucas? O menino apenas fez que sim. Não conseguiu falar. A fotografia caiu no chão. O homem deu 2 passos. Parou, como se tivesse medo de estar sonhando. Estendeu a mão. Tocou de leve o rosto de Lucas. Como quem confirma que ele era real. As lágrimas começaram a escorrer sem que nenhum dos dois percebesse. Então, sem uma única palavra, pai e filho se abraçaram. Um abraço longo, silencioso, daqueles que tentam recuperar anos perdidos. Ao longe, seu dito retirou lentamente o chapéu de palha. Olhou para o céu. Sorriu, não de felicidade completa, mas de missão cumprida. Antigamente, ele acreditava que algumas estradas terminavam em despedidas. Naquele dia, descobriu que algumas também terminavam em reencontros. Depois de alguns minutos, o pai afastou-se um pouco. Ainda segurava os ombros de Lucas, como se tivesse medo de perdê-lo outra vez. A voz saiu embargada. Eu procurei você. Todos os dias. Lucas enxugou as lágrimas. Eu também. Os dois sorriram. Pela primeira vez. A fotografia já não era mais necessária. A realidade era muito mais bonita. Seu dito aproximou-se devagar. O pai estendeu a mão. O senhor trouxe meu filho até aqui. Nunca vou conseguir agradecer. Seu dito apertou sua mão com firmeza. Não agradeça. Só faça uma coisa. O homem esperou. Aproveite cada dia. A estrada me ensinou que o tempo é o bem mais valioso que existe. O pai olhou para Lucas. Depois respondeu baixinho. Pode deixar. Não vou desperdiçar nem um minuto. Seu dito sorriu. Mas, por algum motivo, seus olhos permaneceram fixos no céu por alguns segundos. Como se uma antiga lembrança tivesse voltado. Como se soubesse que a vida, às vezes, é generosa, mas nunca deixa de ser imprevisível. Naquela noite, Lucas quase não dormiu. Pela primeira vez desde que deixara a casa de Dona Joana,
Não precisou abraçar a fotografia para matar a saudade. Seu pai estava no quarto ao lado. Parecia um sonho. Na manhã seguinte, acordou bem cedo. Encontrou o pai sentado do lado de fora, olhando o sol nascer. Havia 2 canecas de café sobre um pequeno banco de madeira. Eu imaginei que você acordaria cedo, disse ele, sorrindo. Lucas sentou-se ao seu lado. Durante alguns minutos, nenhum dos dois falou. Depois o pai quebrou o silêncio. Sabe do que mais me arrependo? Lucas olhou para ele. De não ter visto você crescer. A voz saiu baixa, carregada de culpa. Eu perdi seu primeiro dia de aula. Perdi quando aprendeu a andar de bicicleta. Quando trocou os dentes. Quando ficou doente. Baixou a cabeça. Perdi tudo. Lucas respirou fundo. Ainda havia perguntas. Muitas perguntas. Mas naquele momento, escolheu fazer apenas uma. Porque o senhor nunca voltou. O pai demorou para responder. Olhou para as próprias mãos, marcadas pelo trabalho. Porque tive vergonha. Lucas franziu a testa. No começo, eu vim embora todo mês. Mas sempre acontecia alguma coisa. Uma dívida. Um acidente. Um golpe. Eu dizia para mim mesmo. Quando conseguir juntar um bom dinheiro, volto. Sorriu com tristeza. O dinheiro nunca vinha, a vergonha aumentava. Cada ano que passava, eu achava que seria mais difícil olhar nos olhos de vocês. Quando finalmente consegui juntar ouro suficiente, pensei apenas em você e em sua mãe. Saí do garimpo, comprei este casarão e prometi a mim mesmo que assim que tudo estivesse organizado, voltaria para buscá-los. Mas o medo me paralisou. Eu não sabia o que encontraria. Sua mãe talvez já estivesse casada com outro homem. Mesmo assim eu precisava de você, meu filho. Só que o medo de ser rejeitado foi mais forte. Então fui adiando. Até acreditar que talvez vocês estivessem melhor sem mim. Lucas sentiu um nó na garganta. Não era a resposta que imaginava. Mas era uma resposta humana. Cheia de erros como tantas histórias da vida real. Naquele instante, compreendeu que seu pai não havia deixado de amá-lo. Havia deixado que o medo decidisse por ele. Lucas segurou a mão do pai. O senhor errou. O homem baixou os olhos. Muito. Lucas apertou sua mão um pouco mais. Mas voltou a tempo. Os olhos do pai se encheram de lágrimas. Naquela manhã, os dois deixaram de ser um homem cheio de culpa e um filho cheio de perguntas. Começaram, enfim, a ser apenas pai e filho. Os meses passaram. Lucas aprendeu a trabalhar. O pai fazia questão de lhe ensinar tudo. Nunca tenha vergonha de ganhar a vida com honestidade. Seu dito aparecia de tempos em tempos. Sempre dirigindo o velho caminhão Esperança. Quando chegava era motivo de festa. Os 3 almoçavam juntos. Conversavam até anoitecer. Antes de partir, seu dito fazia a mesma pergunta. E então, Lucas, o que a vida ensinou para você desta vez? As respostas mudavam com o tempo. Que pedir perdão exige coragem. Meses depois. Que trabalhar cansa. Mas dormir com a consciência tranquila descansa muito mais. Depois. Que o tempo passa mais depressa do que a gente imagina. Seu dito sorria. Sabia que o menino estava se tornando homem. As estações passaram. O casarão ganhou novas varandas. O pai plantou um ipê amarelo na frente. Talvez eu não veja esta árvore ficar enorme. Mas você verá. Lucas riu. O senhor fala como se fosse um velho. Quem trabalha em garimpo aprende uma coisa. A vida é um presente, não uma promessa. Os dois continuaram cavando a terra. Sem imaginar o quanto aquela frase era verdadeira. Quando Lucas completou 17 anos, o pai preparou um presente simples. Entregou-lhe uma pequena caixa de madeira. Dentro havia um relógio antigo. Todo riscado. Já bastante usado. Lucas sorriu. É bonito. O pai colocou a mão sobre o ombro do filho. Esse relógio nunca marcou apenas as horas. Ele me lembrava que o tempo não espera por ninguém. Agora, quero que ele lembre você. Lucas abraçou o pai. Naquele momento, percebeu que não lamentava mais os anos perdidos. Era grato pelos anos encontrados. Ao longe, levantando poeira na estrada, surgiu um velho caminhão azul. Na porta da cabine ainda se lia a mesma palavra. Esperança. Seu dito estava chegando para mais uma visita. Nenhum dos 3 imaginava. Mas aquela seria a última vez que almoçariam juntos. 4 anos haviam passado depressa. Lucas já não era o menino franzino que chegara ao garimpo segurando uma fotografia amarelada. Agora um belo rapaz de 17 anos, trabalhava ao lado do pai,
com tanto entusiasmo que dava gosto de se ver. Seu Theo não cabia em si de tanto orgulho do filho. Mesmo com a transformação de sua vida, Lucas continuava com o mesmo coração. Naquela manhã ele e o pai passaram horas consertando uma bomba d'água. Enquanto apertavam um parafuso, o pai sorriu. Você já faz isso melhor do que eu. Lucas riu. Ainda tenho muito que aprender. Tem, respondeu o pai. Mas não sobre ferramentas. Lucas levantou os olhos. Sobre pessoas. As ferramentas quebram. As pessoas também. Só que estas demoram mais para serem consertadas. Lucas guardou aquela frase, como havia guardado tantas outras. No fim da tarde, um caminhão azul entrou lentamente no pátio. Na porta da cabine, uma palavra já conhecida. Esperança. Lucas abriu um largo sorriso. Seu dito. O velho caminhoneiro desceu da cabine reclamando das costas. Acho que estou ficando velho. O pai respondeu rindo. Você diz isso há vários anos. Os três se abraçaram como velhos amigos. Naquela noite, jantaram juntos no grande casarão de seu Theo. O salão estava cheio. Garimpeiros conversavam alto. Alguns comemoravam um bom dia de trabalho. Outros falavam dos planos de voltar para casa. Seu dito observava tudo em silêncio. Depois comentou. Estrada e garimpo têm uma coisa parecida. Os dois vivem de esperança. Mais tarde, já do lado de fora, os três ficaram olhando o céu. A noite estava limpa, milhares de estrelas brilhavam sobre a mata. Lucas quebrou o silêncio. Sabe de uma coisa? Os dois olharam para ele. Se eu não tivesse encontrado o senhor, disse, olhando para seu dito, talvez nunca tivesse encontrado meu pai. Seu dito sorriu. Depois respondeu com calma. Não. Você teria encontrado. Talvez demorasse mais. Mas quem anda sem desistir, acaba chegando. O pai colocou a mão no ombro do velho amigo. Mesmo assim, obrigado. Seu dito abaixou a cabeça. Não gostava de elogios. Eu só fiz o que alguém fez por mim muitos anos atrás. Ninguém perguntou mais nada. Algumas histórias ainda permaneciam guardadas. Antes de dormir, o pai chamou Lucas. Entregou-lhe um pequeno canivete antigo. O cabo era de madeira escura, já bastante gasto pelo tempo. Era do seu avô. Agora é seu. Lucas passou os dedos sobre o cabo. Vou guardar para sempre. O pai sorriu. Não. Quero que use. As coisas mais importantes da vida não foram feitas para ficar escondidas. Foram feitas para servir. Lucas guardou o canivete no bolso. Sem imaginar que, muitos anos depois, ele ainda carregaria aquele objeto consigo. Já passava da meia-noite. O casarão estava silencioso. Seu dito havia decidido dormir no caminhão. Dizia que descansava melhor ouvindo o barulho da estrada. Lucas e o pai permaneceram mais alguns minutos conversando. Foi quando um dos funcionários apareceu correndo. Estava ofegante. Seu Theo. Tem cheiro forte de combustível lá nos depósitos. O pai levantou-se imediatamente. Vamos verificar. Lucas fez menção de acompanhá-lo. Mas o pai levantou a mão. Fique aqui. É coisa rápida. Já volto. Foi a última vez que Lucas ouviu a voz do pai tão de perto. Poucos minutos depois, um estampido cortou a madrugada. As janelas estremeceram. Em seguida, as primeiras chamas iluminaram o céu. Lucas levantou-se num salto. Olhou para o casarão. Sentiu o coração gelar. E começou a correr. A partir daquele instante, o restante daquela madrugada ficou gravado para sempre na memória de Lucas. As chamas, os gritos, a fumaça, a corrida desesperada, os homens tentando conter um incêndio impossível. E depois, o silêncio, um silêncio pesado, daqueles que mudam uma vida inteira. Quando o dia amanheceu, o casarão já não existia. Restavam apenas vigas queimadas, cinzas espalhadas pelo chão, e o cheiro forte de madeira e combustível. Lucas permanecia sentado na terra vermelha, com o olhar perdido, as mãos fechadas sobre o velho relógio que havia recebido do pai poucos dias antes. Parecia que o tempo também tinha parado. Foi então que alguém se aproximou. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao seu lado. Era seu dito. Os dois ficaram olhando para as ruínas. Longos minutos se passaram. Nenhum deles tinha força para conversar. Até que Lucas quebrou o silêncio. Eu perdi meu pai, de novo. Sua voz saiu quase sem som. Seu dito respirou fundo. Os olhos também estavam marejados. Aquele homem não havia perdido apenas um amigo.
Perderam um irmão que a vida lhe dera na estrada. Mesmo assim, respondeu com calma. Não, Lucas. O menino olhou para ele. Desta vez, você não perdeu tudo. Lucas franziu a testa. Seu dito apontou para o peito do rapaz. Tudo que ele ensinou está aí dentro. Ninguém pode levar isso. Lucas abaixou a cabeça. As lágrimas voltaram. Mas pela primeira vez desde o incêndio, elas já não eram apenas de desespero. Eram também de saudade. Os dias seguintes foram difíceis. A pequena comunidade do garimpo ajudou uns aos outros a reconstruir o que fosse possível. Lucas também trabalhou. Sabia que era isso que seu pai faria. Antes de partir, foi até o pequeno ipê amarelo que haviam plantado juntos. Ainda era uma árvore jovem, passou a mão delicadamente pelo tronco. Sorriu entre as lágrimas. Eu vou ver você crescer. Fez uma pausa. Como ele queria. Seu dito aproximou o caminhão Esperança. Abriu a porta da cabine. Não perguntou para onde Lucas queria ir. Nem ofereceu grandes discursos. Apenas disse: tem um lugar vazio aqui do meu lado. Lucas olhou uma última vez para o garimpo, depois entrou na cabine. O caminhão começou a se afastar lentamente. Pelo retrovisor, o ipê foi ficando cada vez menor, até desaparecer na poeira da estrada. Durante muito tempo, nenhum dos dois falou. Então seu dito fez a pergunta que acompanhara toda a viagem. Então, o que a estrada ensinou para você hoje? Lucas demorou a responder. Olhou pela janela. Viu o sol nascer atrás das montanhas. Respirou fundo. Que algumas pessoas passam pouco tempo na nossa vida, mas ficam para sempre dentro da gente. Seu dito sorriu. Era a resposta mais bonita que já tinha ouvido. Continuaram viajando. Quilômetros depois, cruzaram com um caminhão quebrado no acostamento. Um jovem motorista tentava, sozinho, trocar um pneu. Seu dito reduziu a velocidade. Lucas sorriu de leve. Nem precisaram conversar. Os dois desceram para ajudar. Enquanto apertava os parafusos da roda, Lucas percebeu algo. Sem notar, estava fazendo exatamente o que aprendera com seu dito. E exatamente o que aprendera com seu pai. Naquele instante, compreendeu que o amor continua vivendo, através das atitudes que deixamos no coração de alguém. Quando terminaram o serviço, o rapaz agradeceu. Seu dito voltou para a cabine. Lucas entrou logo depois. Antes de ligar o motor, o velho caminhoneiro colocou a mão sobre o ombro do rapaz. Acho que já está na hora. Lucas olhou sem entender. Seu dito sorriu. Pegou do bolso a chave do caminhão. Colocou-a na mão de Lucas. Hoje você dirige um pedaço da estrada. Lucas olhou para a chave. Depois para o velho amigo. As mãos tremiam. Ligou o motor. O caminhão Esperança voltou a seguir viagem. Agora, conduzido por um rapaz que aprendera que o verdadeiro ouro da vida nunca esteve escondido nos garimpos. Estava nas pessoas que caminhavam ao nosso lado. Há perdas que jamais deixaremos de sentir. Mas também existem amores que nem o tempo, nem o fogo, conseguem destruir. Porque, quando tudo parece perdido, a vida ainda pode escrever um novo capítulo. Se esta história tocou seu coração, lembre-se. Às vezes, a vida muda de uma forma que não escolhemos. Mas ela também pode nos surpreender com reencontros, amizades e recomeços que jamais imaginamos. Nunca perca a esperança. Enquanto houver um novo amanhecer, sempre existirá a possibilidade de um novo capítulo. Se você concorda, comente abaixo. Quero muito saber sua opinião. Até a próxima história.